Unidade, ela é a chave para todos os males, porque a unidade não é eu viver o meu pensamento e achar que ele é o correto, não é isso. A unidade é, muitas das vezes, eu abrir mão das minhas convicções e abraçar a convicção de um grupo maior que está na mesma luta que eu, para vencermos. Então, unidade, queridos, essa unidade do Espírito aqui, que eu quero transmitir para você na mensagem de hoje, é que você possa ser primeiro, com o Espírito Santo de Deus. Se não houver unidade com o Espírito Santo, dificilmente você vai ter unidade com o cônjuge, com os filhos, com a família, com o pai, com a mãe, com os teus patrões ou com os teus empregados. Não vai haver. A Bíblia fala no livro de Gálatas sobre os frutos do Espírito. E só conseguem viver e ter os frutos do Espírito aquele que anda em unidade com o Espírito. Se eu não ando em unidade com o Espírito, dificilmente eu vou ter os frutos do Espírito. Muito pelo contrário, eu vou ter os frutos da carne. Abra aí a tua Bíblia em Gálatas 5. Eu ia falar outra coisa, vamos dar sustentação a esses frutos do Espírito. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor. Não diga com mais amor, diga amor. Ah, sim, vamos lá, agora deu de entender. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diga, não há lei. Não, diga com fé, não há lei. O que o apóstolo estava tentando falar isso aqui? Não era da lei lá atrás não, querido. Não há quem te subjugue se você andar debaixo dos frutos do Espírito. Não há quem venha te questionar. Se alguém vem te dando pedrada e você aplicar o fruto do amor, por exemplo. Não há lei e não tem como contestar em você. Porque você, em vez de com ferro se fere, aí vem para a lei lá do Antigo Testamento. Com ferro tu fere, serás ferido, mas não é isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Infelizmente nós temos vivido muito isso nos nossos dias. Porque nós carregamos dentro de nós um ser pecador, um ser vingativo, um ser que não se contenta, muitas das vezes, com a alegria do outro. Um ser, querido, que precisa ser transformado todos os dias. Aí vem a ideia que Deus me deu de falar sobre a unidade do Espírito, queridos. Porque se eu caminho nesta unidade, dificilmente eu vou praticar as obras da carne, que estão no mesmo livro de Gálatas 5, mas no versículo 16, que nos diz: digo, porém, ainda, no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Mais uma afirmação, aleluia. Agora dá um pulo lá para o Efésios 2, para a gente dar início aqui a essa pequena mensagem, porque eu quero ver você mergulhar no Espírito do Senhor nesta noite, queridos. Nós estamos no culto busca do Espírito Santo. É batismo? Se quiser ser, vai ser. Mas a ideia aqui é que você saia com a mente cauterizada, com verdades do trono da graça, para que você possa viver os dias maus, para que você não venha limitar a tua carne, não venha agir pela carne, mas venha agir pelo fruto do Espírito. E aqui
no livro de Efésios, capítulo 2, a Bíblia diz: reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáis longe e também aos que estão perto. Versículo 18: porque ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Diga mais uma vez: em espírito. O sacrifício da cruz, ele nos deu acesso. Tem pessoas que estão vivendo libertinagem, pensando que estão vivendo liberdade, porque ouviram, talvez nem leram, ouviram alguém falar que o véu do templo se rasgou e nós tivemos livre acesso, tivemos liberdade. Mas a Bíblia não fala que essa liberdade de ter acesso diante do Pai é de qualquer maneira, queridos. Não, não é de qualquer maneira. Deus quer transformar a nossa vida de pecado, a nossa vida, aquela vida bruta, aquela vida que só vive irritada, aquilo que não consegue compreender e nem ser compreendido. Ele quer transformar em uma vida mansa. Essa é a liberdade, liberdade de adorar, liberdade de receber da parte de Deus. Deus, com essa liberdade do véu do templo ter se rasgado, ou seja, Deus te deu uma carteirinha para uma clínica particular, tudo pago para você entrar e desfrutar daquilo que é de melhor para a tua história, queridos. Só não entende isso quem não tem uma vida livre, quem não está vivendo uma vida liberta verdadeiramente. Amém, queridos? Então vamos lá, versículo 19: assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, queridos, pelo sacrifício que o Senhor pagou, Ele nos deu esse direito, e não estamos só nesta caminhada. Eu lembro ali da passagem dos discípulos do Senhor, que não queriam que o Senhor partisse, e muitos não compreenderam a sua partida, mas o Senhor deixou bem claro que o sacrifício precisaria ser cumprido para que nós tivéssemos livre acesso, para que nós tivéssemos a unidade com o Pai através do Espírito Santo. Ele precisaria ir para que viesse esse Espírito que nós estamos buscando hoje, o Espírito Santo da promessa, o Paracletos, o conselheiro, para que viesse termos esse acesso. Amém, queridos? Aí no livro de Efésios, mais à frente, capítulo 4, vamos lá, versículos 1 em diante nos diz a respeito desta unidade. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Você já parou para entender isso? Aqui Paulo está externando e pedindo para nós entendermos a vocação para a qual nós fomos chamados. Ele vai dar nome. Versículo 2, ele vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Liga lá a Gálatas 5, 22. Porque aqui simplesmente Paulo está dizendo: viva os frutos do Espírito. O Senhor tem te chamado para viver algo diferente. A unidade da fé, querido, a qual nós pregamos e compreendemos, que não é simplesmente estarmos no mesmo templo, estarmos compartilhando o mesmo telhado, não é isso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos exercer
a vocação a qual fomos chamados. Aí ele dá um parecer, com toda a humildade, com todo o que a igreja? Houve brutalidade? Ainda não entendi, é brutalidade? Ah, sim, humildade. Que mais? Com toda humildade, com longanimidade, com mansidão, e esse aqui eu acho sobrenatural, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha para o crente que está no teu lado. Não, olha para o crente que está no teu lado. Diga para ele: eu te amo, querido. O amor que eu externo a você é o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele foi ortogado, ele foi derramado no meu coração. Eu quero ser um contigo. Sabe, queridos, a igreja, ela precisa voltar à prática do primeiro amor. Ela precisa viver a metodologia da igreja primitiva. Porque para mim ser igreja, dentro do templo aqui da igreja, eu preciso viver isso. Para mim poder transmitir para dentro do meu lar, eu preciso viver não somente aqui dentro das quatro paredes. Isso aqui tem que ser, querido, uma maneira de vida. Isso tem que ser cotidiano na minha história. Isso tem que ser um estilo de vida. Você lembra daquele código telefônico que antigamente, até existe alguns desses em Santarém, que era o 522, lembra? Quantos lembram? Quando o negócio estiver pegando, lembra aí, Gálatas, vou ligar para o Senhor, 522, e pega os versículos adiante, 522, 23, 24,